Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos. E para esse sabadão, 21 de agosto de 2021, teremos 10 palpites. Vamos começar ali na Bundesliga 2, passar pela Premier League, Bundesliga 1, Championship, Liga Jupiler, Série A italiana, Série B do Campeonato Brasileiro e vamos fechar na La Liga. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, vamos que hoje tem muito jogo bom, marca a volta das principais ligas aqui aos nossos palpites. Então vamos que a gente tem muito jogo e muito o que fazer. Primeiro jogo do dia, Regensburg e Schalke 04. Jogo válido pela Bundesliga 2, onde a gente tem o Regensburg em primeiro com 9 pontos em 3 jogos e o Schalke em nono com 4 pontos em 3 jogos. Competição que tem uma tendência boa de gols, como tem na Bundesliga 1, e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa regra, até porque o Regensburg nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Schalke nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser um mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,82. E é um jogo que eu vejo com bons olhos, porque a gente tem um Regensburg com 3 jogos, 3 vitórias no campeonato da segunda divisão alemã, são 2 vitórias fora de casa e 2 desses jogos a gente teve placar de 3-0 para a equipe mandante hoje. Mas no caso vai enfrentar agora um Schalke, uma equipe que vem da primeira divisão, uma equipe forte que tem um favoritismo até para chegar a essa vaga à próxima divisão da temporada que vem, mas que não começou tão bem assim. Veio de uma derrota para o Hamburgo, uma vitória sobre o Kiel e um empate contra o Aue. Uma equipe que já começou oscilando como foi na temporada passada, mas que pode dar trabalho ao Regensburg e isso pode favorecer o mercado de gols. Porque a equipe mandante começou muito bem, marcando muitos gols, mas pega um Schalke, uma das equipes que tem uma certa cotação de subir, já marca muitos gols, toma muitos gols e isso pode favorecer muito o mercado de gols, que conta com uma odd muito atraente para um jogo de um campeonato que tem uma tendência de gols e duas equipes que podem proporcionar essa perspectiva também. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,82 é o nosso palpite para Regensburg e Schalke. Passando agora para Liverpool e Burnley, jogo que marca a segunda rodada da Premier League. O Liverpool ali em terceiro, um jogo, 3 pontos, uma vitória. E o Burnley ali em 12º, no seu único jogo, acabou sendo derrotado. Para esse jogo, galera, não tem muito o que fazer, né? O favoritismo do Liverpool é muito grande e isso pode favorecer o mercado de gols. Até porque o Liverpool, nos últimos 5 jogos, apenas em 2 deles, a gente teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Burnley também, nos últimos 5 jogos, em 2 deles, a gente teve 3 gols ou mais em seus confrontos. Porém, quando essas duas equipes se enfrentam em campo, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve 3 gols ou mais em suas partidas. Então, tendo em vista ser um Liverpool, uma equipe muito forte que começou muito bem a Premier League fora de casa contra um Burnley que também vem de uma derrota jogando em casa, eu acredito que deve ser sim um jogo para gols. Então, por isso nosso palpite vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58, porque pelo que o Liverpool apresentou na primeira rodada, tem muito time para fazer um bom campeonato, para fazer um bom jogo para gols, e pega um Burnley que precisa pontuar, até porque perdeu dentro de casa na primeira rodada por 2-1 para o Brighton, e levando em consideração também que nos confrontos que essas equipes têm, o Liverpool já meteu 4-2 e 3-0 nos últimos 5 jogos. Então aqui temos tudo para um Liverpool jogando em casa, com torcida, vindo de uma boa vitória, fazer também um bom resultado e até ser muito favorecido no mercado de gols, até porque a equipe do Burnley sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá, então pode ser muito favorecido. E do outro lado a gente tem o Liverpool, a fortíssima equipe do Klopp. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Liverpool e Burnley. Passando agora para Freiburg e Dortmund, jogo da Bundesliga 1, onde a gente tem o Dortmund em segundo com 3 pontos e o Freiburg em 13º com apenas 1 ponto. Enquanto o Freiburg começou empatando com o Bielefeld na primeira rodada, o Dortmund deu uma
grande goleada no Frankfurt, apesar de ter perdido a Supercopa pro Bayern de 3-1, é um jogo também que eu vejo com grande tendência de gols, até porque a gente tem o Dortmund com o Haaland, uma equipe que marca muitos gols, mas que também toma muitos gols. Apesar do Freiburg nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a equipe ter tido 3 gols ou mais em suas partidas, a equipe do Dortmund nos últimos 5 jogos em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos também a gente teve 3 gols ou mais na partida. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser também um mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,53 e é um jogo que quando o Dortmund joga na Bundesliga é tendência de muitos gols. O Freiburg está dentro de casa, vai precisar fazer o resultado. No confronto passado, na temporada passada, o Freiburg acabou ganhando de 2-1 da equipe do Dortmund, o que mostra que o Dortmund vem com essa tendência há muito tempo de marcar e tomar muitos gols. Na primeira rodada do alemão foi um 5-2 no Frankfurt e na Copa da Alemanha foi 3-1 para o Bayern, ou seja, uma equipe que é muito ofensiva, mas que também toma alguns gols. Então um jogo com a boa tendência, então não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53 para Freiburg e Dortmund. Passando agora para Manchester City e Norwich, outro jogo da Premier League, segunda rodada, onde a gente tem o City em 13º com nenhum ponto porque perdeu do Tottenham e o Norwich em 19º com também 0 pontos porque perdeu do Liverpool. Outro jogo que a tendência de gols é muito grande, porque aqui a gente tem o Manchester City em campo, uma equipe que quando joga a Premier League é muito forte, é muito decisiva e muito objetiva. E mesmo em apenas 2 jogos dos últimos 5, a equipe do City ter tido 3 gols ou mais, a equipe do Norwich nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente teve 3 gols ou mais. Quando o jogo não acabou 0-0, sempre tivemos placar muito movimentado. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser também mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é um jogo com no máximo estourando 10 minutos de bola rolando. Essa odd já bateu em 50 e eu acredito que seja o momento da entrada. Por quê? O City é muito forte, vai jogar dentro de casa, deve pressionar o Norwich, que já vem de um sapeca contra o Liverpool jogando em casa, agora vai pegar outra equipe muito forte do campeonato inglês. E sem falar que quando o City joga com o Norwich, mesmo que demore para fazer um gol, a gente sempre teve placares como 5-0, um 3-2 para o Norwich, outro 3-0 para o City e um 2-1 para o City, ou seja, sempre jogos com muito movimento no placar, o que favorece demais o mercado de gols, até porque é uma característica do Manchester City, mesmo que a Premier League em alguns jogos tenha partidas bem truncadas, mas quando o City joga, o mercado de gols tende a ser o mais favorecido. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos no máximo, é o nosso palpite para City e Norwich. Passando agora para Fulham e Hull City, jogo válido pela Championship, segunda divisão inglesa, onde a gente tem o Fulham em segundo com 7 pontos e o Hull City ali em 19º com 3 pontos. Jogo de uma competição que tem a tendência de ser bem truncado, bem travado, mas que nesse começo de temporada, assim como em alguns jogos da temporada passada, vinha tendo um bom retrospecto de gols. Até porque o Fulham nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe do Hull City nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram em campo nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40 e é mais um jogo com no máximo 10 minutos. Essa odd está batendo 1,50 e acredito que também deve ser o momento de entrada. E eu vejo com muito bons olhos porque a gente tem a equipe do Fulham, que nesse começo de competição são 2 vitórias e um empate. Começou muito bem a competição, vencendo 2 partidas fora de casa e vai pegar um Hull City que vem da 3ª divisão inglesa e que não começou nada bem a competição. Vem de uma vitória sobre o Preston na primeira rodada, mas vem de 2 derrotas, uma para o Queen's Park Rangers e uma para o Derby, ambas dentro de casa. Ou seja, são equipes que estão marcando e tomando muitos gols, principalmente a equipe do Hull City. O Fulham também costuma fazer os seus gols, é mais um candidato a voltar à Premier League, sem lembrar também que quando essas equipes se enfrentam, o placar costuma ser bem movimentado.
onde a gente já teve um 3-0, um 2-2, um 2-1 e um 4-1. Ou seja, perspectiva aqui é até de mais de 3 gols para esse jogo. Mas eu acredito que 2 gols deve ser bem possível. O terceiro aí sim que vem o nosso green. Mas eu acredito que pode sair até mais. Mas com uma forma de cautela, a gente vai com esse palpite mesmo. Mais de 2.0 gols. Odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo no máximo. Para Fulham e Hull City. Passando agora para Stoke e Norwich Forest, outro jogo da Championship, onde a gente tem o Stoke em quarto com 7 pontos em 3 jogos e o Norwich ali em 23º com nenhum ponto em 3 jogos. Outro jogo também que mantém a perspectiva do jogo passado, um jogo com a tendência de gols, até porque o Stoke nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Na verdade, 2 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe do Norwich, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos eles, a gente teve 2 gols ou mais na partida. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é um jogo com uma cotação muito alta, na minha visão, para duas equipes que vêm com um bom retrospecto no mercado de gols. Apesar da gente ter uma Championship em alguns jogos bem travado, com poucos gols, essas duas equipes vêm fugindo um pouco essa regra. Tanto que o Stoke está ali na parte de cima da tabela, começou muito bem a competição com 2 vitórias e 1 empate, e 2 vitórias por 3-2 e 3-1, enquanto o Norwich Forest vem de 3 derrotas, 3 delas por 2-1. Ou seja, está passando além dos 2 gols que a gente precisa para esse jogo, sem falar que também todos os confrontos que essas equipes tiveram nos últimos tempos, a gente teve 2 1-1, um 4-1, um 3-2 e um 2-0, ou seja, uma tendência gigantesca de gols, até porque o Stoke vem muito bem e o Norwich começou muito mal a competição. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Stoke e Norwich Forest. Passando agora para Leuven e Eupen, jogo válido pela primeira divisão belga, onde a gente tem o Eupen ali em quarto com 8 pontos e o Leuven em 17º com 3 pontos. Competição que tem uma tendência gigantesca de gols e duas equipes correspondendo bem a essa regra. Até porque o Leuven nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve ambas marcam, ou seja, a equipe marcou gol, mas também tomou gol na mesma partida. Já o Eupen nos últimos 5 jogos, todos a equipe teve ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve também a presença do ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser ambas marcam. A odd está na casa de 1,60 e a gente está falando de uma competição que tem uma tendência gigantesca de gols. Tanto que o Eupen, mesmo sendo o quarto, marcando 8 gols, já tomou 5. Uma média até alta para um começo de competição. E o Leuven já marcou apenas 3, mas tomou 7. Mas o Leuven joga dentro de casa, não vem de uma boa sequência, vem de 3 empates e 1 derrota nos últimos 4 jogos e vai pegar uma equipe que vem de 2 vitórias seguidas, mas 2 vitórias sempre tomando gols, como foi também nos outros 3 jogos anteriores. Sem falar também que nos últimos confrontos a gente sempre teve um 3-3, 1-1, 2-2 e outro 1-1. Ou seja, sempre jogos bem movimentados, onde as equipes atacam e são atacadas, favorecendo muito o mercado, seja de gols, seja do ambas marcam. Mas para esse jogo eu acredito que o ambas marcas deve ser o favorecido, então esse é o nosso palpite com odd na casa de 1,60 para Leuven e Eupen. Passando agora para Inter de Milão e Genoa, que marca a abertura do campeonato italiano. A atual campeã vem de uma sequência de amistosos e uma sequência muito forte, mantendo a característica da equipe de muitos gols, e vai pegar o Genoa, uma equipe que sempre fica ali muito oscilante na competição, mas que também em suas partidas tem uma tendência altíssima de gols. Sem falar que a Inter nos últimos 5 jogos preparatórios, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Genoa nos últimos 5 jogos preparatórios também, em 4 também a equipe teve 3 gols ou mais. Já quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols.
A odd nesse momento está na casa de 1,70 e é um jogo que eu vejo com uma boa cotação, até porque a gente está no começo de campeonato italiano. Equipes frescas, jogadores em começo de temporada muito bem e a Inter muito forte, atual campeã, tem tudo para fazer um bom jogo, mas o Genoa sempre gosta de atrapalhar, sempre gosta de deixar um golzinho aqui, um golzinho acolá, ou até mesmo tomar goleada, como foi nos últimos confrontos, onde a Inter venceu todos com placares 2, 3-0 e 2, 4-0, além de um 2-0, ou seja, a Inter sempre tem uma superioridade muito grande com o Genoa e isso pode favorecer muito o mercado de gols, principalmente se a Inter toma um gol ali do Genoa, um gol bobo, que seja, favorece mais ainda. Por isso eu acredito que esse deve ser um mercado com tendência nesse jogo. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para Inter e Genoa. Passando agora para Vitória e Guarani, jogo da Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Guarani em sexto lugar com 30 pontos, a 3 pontos ali do G4, e o Vitória em 18º com 16 pontos. Equipes que vão começar agora o retorno dessa Série B e que o Vitória não vem nada bem. Nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Apesar do Guarani vir de uma derrota e um empate, a equipe vinha de 2 boas vitórias seguidas. E para esse jogo, mesmo não vindo de uma boa sequência, mas pegou grandes equipes que estão ali na parte de cima da tabela, como Goiás e Botafogo, eu vejo o Guarani muito melhor, num momento muito melhor do que a equipe do Vitória, até porque o Vitória não consegue vencer, vem de 3 empates seguidos, vem pontuando, mas a equipe não consegue se encaixar na competição. Então por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um dupla chance, Guarani ou empate. A odd está na casa de 1,42 e eu acredito que a equipe paulista no momento tem time para segurar ao menos o empate nesse jogo, tem time até para vencer pelo momento que o Vitória vive, mas todo cuidado é pouco. O Vitória pode dar um arroxo no jogo, pode querer vencer, mas eu acredito que o empate aqui o Guarani deve levar pelo que vem realizando na competição. A equipe está apenas a 6 pontos do líder e a 3 pontos do G4 e pega uma equipe que marcou apenas 14 gols em 19 jogos e tomou 18, ou seja, uma equipe nada muito forte e que jogando em casa tem apenas 2 vitórias nessa primeira fase da Série B do Brasileirão. Por isso eu acredito muito nessa equipe paulista, então dupla chance, Guarani ou empate, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Atlético Bilbao e Barcelona, segunda rodada do Espanhol, onde a gente tem o Barcelona em terceiro com 3 pontos e o Bilbao ali em 12º com apenas 1 ponto. Jogo que eu acredito que deve ter uma tendência muito boa de gols, mesmo sendo uma competição que tem uma tendência de ser muito travado. Até porque o Bilbao nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já o Barcelona nos últimos 5 jogos, em todos a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,43, mas é mais um jogo com no máximo 5 minutos. Essa odd já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada. Um Barcelona que vem sem Messi, mas que na primeira rodada mostrou-se uma equipe muito forte e eu acredito que ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para agregar nesse time do Barcelona e vai pegar um adversário duro, um adversário bom que sempre dá trabalho para o Barcelona, mas que sempre termina com um placar bem movimentado, como foi nos últimos jogos, onde a gente teve um 4-0 para o Barcelona, um 2-1, um 2-2, outro 3-2 para o Barcelona e uma vitória de 1-0 para o Barcelona, a única que a gente não teve 2 gols ou mais na partida. Então para esse jogo, acredito que até o Bilbao deve ter mais força, deve ter mais vontade, deve sair mais para o jogo, até porque o Barcelona vem num processo de reconstrução, mas ainda assim o mercado de gols deve ser muito favorecido. Então mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!